Então, agora fazendo a preparação para o primeiro experimento, nós temos aqui esse sensor de rotação motora e a gente vai precisar conectar essa linha de nylon, que ela tem que passar por aqui, ó, no polarizador. Vocês podem ver que tem uma pequena abertura para que ela seja colocada e nessa roldana do nosso sensor. Então, quando eu rotacionar aqui, esse sensor vai captar esse movimento e vai identificar qual é o ângulo que eu estou fazendo a movimentação e vai jogar para a minha interface. Esse é o intuito desse dispositivo aqui. Então, eu vou conectar ele de novo ao nosso trilho. Conectado, então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos conectar esses dois cabos, que são os cabos dos sensores, a dois dispositivos USB que são disponibilizados para a gente também junto com o experimento, que são esses Pesco Airlinks. Então nós temos dois deles, um para cada sensor, e a gente conecta ele de um lado aqui e o outro no computador. Então eu vou conectar primeiro esse aqui no meu sensor de luz. Então, se a gente observar desse lado, tem a entrada aqui. Só tomem cuidado para conectar no lado certo para não quebrar o pino. Então, eu vou conectar aqui. Pronto, encaixou. E agora eu vou conectar esses dois, cada um, em um desses dispositivos aqui. Então, eu vou conectar um aqui. Então você coloca um pouquinho de força para ele fixar adequadamente e o outro nesse outro dispositivo. Conectados, agora nós vamos então utilizar dois cabos micro USB e cada um deles nós conectamos a parte USB no computador, como eu fiz aqui, conectei, e o outro a gente conecta nesse dispositivo. Então eu venho aqui, conecto, pronto. Ele já, quando essa luz estiver acesa, significa que ele está funcionando e a operação dele está sendo via cabo. Se isso aqui ficar piscando é porque ele também tem uma forma de comunicação Bluetooth, mas não é necessária para a gente agora. Então, eu conecto o outro aqui também. Caso essa luz não fique acesa, a gente segura o botão aqui do lado para ele ligar. Mas ele naturalmente já fica ligado, dessa forma aqui. Pronto, as minhas duas interfaces já estão conectadas. Agora a gente vai testar se os sensores estão funcionando corretamente. Então eu venho aqui no computador e abro a interface Pasco, que é um software que vai estar disponível para vocês. Então, aqui eu vou abrir para vocês verem a interface Pasco. Abrir aqui, vou fechar isso aqui, que é a chave de licença. Aí eu venho aqui em dados do sensor. Aí eu venho aqui agora nessa função aqui, ó, nesse cantinho, que é adicionar página, clico nela. E aqui eu vou adicionar esse formato aqui, porque eu vou querer fazer dois gráficos. Então, agora eu posso clicar aqui no meio e escolher a opção gráfica. A mesma coisa eu vou fazer aqui, clico aqui no meio, escolho a opção gráfica. Agora aqui eu vou selecionar a medida. Então, conforme o roteiro pede, eu vou escolher a opção intensidade relativa no eixo vertical. E aqui eu deixo o tempo conforme é solicitado no roteiro. Aqui eu faço a mesma coisa, escolho intensidade relativa. E aqui, ao invés de tempo, eu vou colocar o ângulo em radianos, conforme o roteiro requer. Pronto. Como vocês podem ver aqui, ó, a interface Pasco ela já reconhece automaticamente os dois sensores. Eu vou selecionar
o sensor de luz de alta sensibilidade. Posso deixar aqui nas configurações padrão. E quando eu apertar Record, ele vai começar a gravar o meu experimento. No experimento, na parte do experimento 1, e ele vai me dar algumas indicações de como será feita a medição de teste. Então aqui é como eu mostrei para vocês, ele está ensinando como é feita a conexão. Então ele menciona que nós temos que deixar esse dispositivo medidor de luz aqui na função 10.000. Então eu vou colocar aqui, apertar o botão 10.000. E aí vocês podem ver que tem um pequeno LED que vai piscar no botão, que vai ficar brilhando, perdão, no botão com a função que está ativa. Então, no caso aqui do meu de 0 a 10.000, ele fica acesa a luzinha no botão de 0 a 10.000. Então, ele está medindo aí de 0 a 10.000. Agora, seguindo o roteiro, nós vamos deixar cada uma das partes o mais próximo possíveis uma da outra, para que a intensidade da luz seja maior e seja mais fácil do sensor captar essa intensidade. Pronto. E agora, vamos seguir o roteiro aqui. Então, eu vou ler aqui para que vocês entendam o que ele está pedindo aqui. Ó. Uma vez que a luz do laser já estiver polarizada, o primeiro polarizador, que é esse polarizador aqui, o que não está com o suporte do motor rotativo, deve ser alinhado com o eixo de polarização do laser. Então, ele vai pedir aqui para a gente remover o analisador de polarização e o sensor rotativo e deslizar todos os componentes bem próximos, como eu já acabei de fazer. Em seguida, ele pede para eu gravar aqui as informações que serão medidas pelo sensor de iluminação. Então, como vocês podem ver, eu tenho aqui os gráficos e eu vou fazer a medição aqui. Mas antes eu vou retirar, como solicitado, o sensor de movimento rotativo da trilha. Retirei ele, vou deixar aqui do lado. E eu vou chegar esse um pouco mais para cá. Tá. Agora ele pede para eu fazer um giro de 360 graus nesse medidor aqui para ver o comportamento da luz. Então eu vou clicar aqui em gravar. E aí a gente pode ver ali que tem a luz sendo medida. Então, conforme eu vou mexendo aqui, ele vai fazendo a gravação da luz. Agora eu vou fazer uma gravação para que a intensidade da luz seja a máxima possível. Então aqui eu vou pegar agora, fazer uma gravação e vou ver onde a luz chega no máximo possível. Então eu estou vendo que por aqui assim, ela vai chegando no máximo. Então, eu movimentei aqui e observei que a luz chegou no máximo no meu software, então eu parei de movimentar. E, conforme a teoria diz, eu estou aqui no ângulo zero, ou seja, a luz está passando quase que toda na direção solicitada. Ok, agora, como requer o experimento, eu vou apagar as minhas duas gravações. Aí eu vou tirar esse suporte aqui e conectar o suporte com o sensor de rotação motora. Vou aproximar aqui também. E aqui também. Então, agora, se eu começar a gravar aqui, só que ao invés do sensor
de intensidade relativa, vou colocar sensor de movimento relativo só para a gente observar o comportamento. Conforme eu vou movendo aqui, ó, vocês podem observar que na interface ele exibe a variação do movimento que eu estou fazendo pela mão aqui. Aí agora eu vou parar e remover e vou voltar aqui para o sensor de luz de alta sensibilidade. E agora, conforme o experimento requer, eu vou gravar, vou fazer um giro de 360 graus. E, como a gente pode observar, ele tem dois picos de um valor mínimo e valor máximo. Isso é importante para que vocês desenvolvam na teoria depois. Agora, eu vou fazer uma nova gravação e vou ajustar aqui para que o valor da intensidade luminosa seja o máximo possível. Então, eu cheguei aqui, estamos em 160, mas só para intuito de comodidade, eu vou colocar no 0, que também tem o máximo. Então, como a gente pode observar ali, mais ou menos no 0, nós temos a máxima intensidade de luz. Então, eu vou deixar aqui e agora eu apago as minhas duas gravações. Essas medições foram feitas para calibrar o nosso experimento. Agora, nós vamos fazer o experimento em si. Com essas gravações, nós observamos que a polarização da luz está ocorrendo corretamente para os dois polarizadores. Então, agora, eu vou conectar os dois polarizadores para analisar o comportamento da luz com a polarização propriamente dita. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. O primeiro polarizador vai permitir somente a luz em uma direção, ou seja, a luz vai estar polarizada. E o segundo polarizador vai fazer, então, a variação da intensidade da luz conforme eu altero o ângulo aqui. Porque somente a componente que estiver alinhada com esse ângulo vai ser transmitida. Então agora eu vou começar a gravar, mas antes disso eu vou mostrar no roteiro o que ele requer exatamente. Então, como eu já fiz aqui, ó, ele pediu para deletar todas as execuções, fiz aqui o que ele pediu para ambos os medidores e agora ele diz o seguinte aqui, ó. Observe que o ângulo no topo do analisador de polarização está entre 0 ou 180 graus. E conforme a gente observou, realmente ele está em 0 graus. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou girar lentamente o polarizador em 360 graus, ou seja, uma revolução, e analisar o comportamento da intensidade relativa com relação a essa rotação. Então, vamos fazer isso agora. Eu venho aqui, então. Agora, eu vou começar a gravar, mas antes eu vou chegar isso um pouco mais próximo. Vou começar a gravação. E agora eu vou rotacionar esse por 360 graus. Ok. Então, se a gente observar aqui no gráfico, nós temos aqui o ângulo e conforme eu vou alternando o ângulo do meu polarizador, que está com um sensor de rotação motora, a intensidade da luz é variada, conforme a teoria diz. Esse gráfico de cima não ficou tão perfeito porque ele é em função do tempo. Com esses dois gráficos, vocês vão poder observar o comportamento da luz. Para o experimento 1, é isso, da parte prática.
E aí, pessoal, aqui eu vou estar falando para vocês como é feita a parte dos polarizadores do experimento 1, que é com dois polarizadores, na interface Pasco. Então, deixa eu só apagar algumas coisas aqui. Vou estar ensinando para vocês como faz cada uma delas. Ok. Essa daqui é a curva que foi medida durante o experimento. Então, eu vou reproduzir aqui e ele vai fazer exatamente a reprodução da gravação que eu fiz durante a elaboração do experimento. No caso de vocês, vocês vão fazer a mesma coisa, porém com a gravação que vocês vão fazer durante o experimento. Então, vou reproduzir aqui. Só vou dar uma pequena acelerada. Ok. Com essa onda que nós gravamos, então, nós vamos fazer algumas coisas conforme requisitado no roteiro. Então, eu vou mostrar aqui para o roteiro para vocês. E eu estou nessa parte aqui, ó, análise para dois polarizadores. E agora eu estou fazendo todos esses procedimentos aqui, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que ele diz suponhamos que o gráfico esteja desordenado assim, então ele pede por garantia que a gente clique nesse botão aqui, certo? Esse botão ele alinha a ordem do gráfico para ele se ajustar na tela que nós temos. Então eu vou clicar aqui e ele ajustou. A mesma coisa aqui, ajustou, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte: ele pede para que nós coloquemos os pontos para observar os valores nos mínimos, certo? Do gráfico. Então, para fazer isso, eu vou clicar em cada localização aqui para selecionar um ponto mínimo e determinar uma interface aqui para observar o valor em cima desse ponto. Só que antes disso, só quero mostrar uma funcionalidade para vocês. Suponhamos que vocês queiram observar uma parte específica do gráfico. Então, vocês podem estar passando o mouse nessa escala aqui, e aí vocês podem arrastar para cima ou para baixo, para ele alterar o zoom da visualização dessa parte. Por exemplo, aqui, ó. Se eu clicar, segurar com o mouse e arrastar para cima, ó, percebam que ele vai expandindo essa minha parte do gráfico, certo? A mesma coisa para baixo, ele vai diminuindo. Então, suponhamos que eu quero observar um ponto aqui. Eu posso estar fazendo isso. Mas essa visualização aqui é suficiente para a gente entender o que está acontecendo. Então, eu vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, vai aparecer essas opções e eu clico nessa opção aqui, nessa mira. A mesma coisa aqui, certo? Eu estou sempre buscando os valores mínimos, conforme o roteiro pediu. Aqui também. E aqui. Aproximadamente, claro, porque a gente não consegue chegar no valor exato. Mas ok, nós temos os valores aqui. E agora ele pede para vocês fazerem uma análise teórica aí que fica como a parte teórica que vocês têm que fazer em casa, certo? Vou seguir agora com a parte aqui na interface. O que ele pede agora é que nós façamos uma onda, um cálculo de onda teórico para que nós possamos comparar essa onda teórica com essa onda que nós medimos durante o experimento. Para fazer isso, vocês têm essa opção aqui, ó, calculadora. Quando a gente clicar aqui, a gente vai se deparar com essa interfacezinha aqui. Inicialmente, para vocês, ela não vai ter nada. Então, eu vou excluir aqui para vocês verem como ela vai estar para vocês. Quando vocês clicarem aqui, vai estar desse jeito, certo? E aqui vocês podem adicionar equações para que vocês utilizem elas de alguma forma. No roteiro, ele dá 4 equações para vocês colocarem aqui para utilizarem elas, certo? Então, eu vou colocar de baixo para cima as equações que ele mencionou no roteiro. Então, vou colocar aqui b igual a zero. Aí aqui eu escolho a unidade de medida dessa
minha equação. Nesse caso, eu quero que ela esteja em porcentagem. Então, eu coloco aqui e clico, certo? Agora eu passo para a segunda. Aqui, a minha segunda equação é A igual a zero. Aqui eu vou colocar radiano, clico. Nessa terceira eu vou colocar I0, certo? Então, eu vou colocar I0 igual a 15. A minha unidade vai ser porcentagem. Aí eu clico aqui também. E aqui eu vou colocar uma equação mais complicadinha. Presta atenção nessa parte que ela é um pouco mais difícil. Para colocar a equação, nós temos uma opção dessa interface. Então, eu vou iniciar minha equação com i. Depois eu coloco um igual, e é essa parte que eu quero que vocês prestem atenção. A gente pode apertar o colchete, e quando nós apertamos o colchete, ele vai abrir uma série de opções aqui que nós podemos colocar. Então, aqui eu vou colocar justamente a opção que ele menciona lá no roteiro. Então, a primeira opção que ele pede é I0. I0 é uma constante que nós definimos aqui, certo? I0 igual a 15. Então, vamos aqui em constantes e clicamos aqui em I0. E ok, ele colocou I0 para a gente. Agora, eu vou colocar vezes e abro parênteses e coloco cosseno, abro parênteses, fecho, fecho, outro parênteses. E aqui dentro eu vou colocar a equação que ele me pede, que é o ângulo em rádio. Então, abro o colchete, certo? Quando eu aperto, aparece essa interface. E aqui tem a opção, ó, ângulo radianos. Então, clico nela. Em seguida, eu somo com... Aí eu abro o colchetes novamente. E agora eu coloco A. Só que o nosso A, ele foi uma constante que nós declaramos aqui, certo? Então, vou aqui em constantes e coloco A. Cliquei nele, radianos, ele aparece aqui. Agora, nós fechamos esse colchete, mas já está fechado, certo? E aqui nós fechamos novamente. Agora nós colocamos ao quadrado, agora mais e outra constante. Abro colchetes, quando eu aperto para abrir colchetes ele aparece as opções. E aí eu venho aqui em constantes e coloco B, porcentagem. E essa é a equação que ele pede para que nós coloquemos aqui. Agora é só apertar Enter e aqui eu escolho a unidade de medida. No nosso caso é porcentagem, então vou colocar porcentagem e dou Enter. Ok, estão feitas as equações. Posso clicar aqui para fechar, certo? E agora aqui, ó, eu clico com o botão esquerdo do mouse e ao clicar aparecem essas três opções. Então, vocês cliquem e cliquem nessa opção aqui que tem esses dois gráficos. Se você deixar o mouse em cima, vai aparecer o que ela representa, adicionar eixo Y, que é justamente o que nós queremos. Quando a gente clicar aqui, aqui nós podemos selecionar o que nós queremos representar. E nesse caso é justamente a equação que nós acabamos de colocar na calculadora. Então a gente vem aqui ó, em equações barra constantes e colocamos nossa equação que nós acabamos de definir, que é o I em porcentagens. Ok. Ao colocar, ela vai aparecer aqui no nosso gráfico. Então a gente pode clicar aqui para ajustar o gráfico com o tamanho aqui. Ao fazer isso, vocês podem perceber que nós temos duas ondas. Essa onda verde mais escura é a onda teórica, que nós acabamos de elaborar o cálculo, e essa outra onda verde mais clara é a onda que foi feita a medição. Agora, com essas duas ondas, vocês podem estar observando e tirando conclusões teóricas a respeito do experimento prático de vocês.